Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist e hoje nós vamos resolver o Provão Paulista de 2023. Então nós vamos resolver aqui a prova de Física de Ciências da Natureza que foi aplicada ali nos dias 4, 5 de dezembro de 2023 e eu vou começar pela questão número 33, ela que está aqui na página número 15, que é a primeira questão de física. Então vamos a ela. Essa é uma questão de cinemática, é uma questão de velocidade média, é uma questão lá das primeiras coisas que a gente aprende, né? Quando a gente começa a estudar física no ensino médio, aquela formulinha V é igual a ΔS sobre ΔT. E também vamos usar um pouquinho de matemática, geometria, fórmula da circunferência. Então ela parece um tanto quanto complicada, porém ela se resume a isso. Vamos lá. Então, em 1883, a explosão de um vulcão Krakatoa gerou uma onda sonora tão poderosa que deu a volta no planeta, admitindo que a velocidade média da propagação do som no ar é de 1.200 km por hora e que o raio da Terra é de aproximadamente 6.400 km e adotando o π igual a 3, quanto tempo o som dessa explosão precisou para dar uma volta completa na Terra? Então ele está falando do som, né? Então o som aí de um vulcão ele deu a volta na Terra. Aí ele deu a velocidade do som, que é 1.200 km por hora, e deu a distância. Só que ele deu o raio, na verdade, ele não deu a distância. A gente precisa saber qual que é a circunferência da Terra, né? Então, se ele deu a volta na Terra, a gente tem que saber qual que é a circunferência. E aí, por isso que a gente vai precisar usar a geometria. Nós vamos usar a fórmula, como se calcula a circunferência, que é a partir do raio que ele deu, né? Que é 6.400 quilômetros, e do número π, que ele até facilitou aí pra gente, que ele deu 3, né? O π que é 3,14. Na verdade, ele reduziu aí o número π a 3, simplificou, então vai ficar mais fácil, as nossas contas vão ficar mais fáceis aí. Então a gente precisa descobrir qual que é essa distância, a gente sabe qual que é a velocidade, vai ficar nos faltando tempo. Aí a gente usa aquela formulinha V é igual a ΔS sobre ΔT, e aí a gente consegue descobrir o ΔT, que é o tempo aí da volta dessa onda sonora na Terra. Então vamos lá. Então primeiro, nós precisamos calcular a circunferência. Então, para calcularmos a circunferência, a gente usa aquela formulinha da geometria, né? A circunferência é 2 vezes π vezes r, ou mais fácil para decorar, 2 pirralhos, né? Assim que a gente calcula a circunferência de um círculo, de uma circunferência mesmo. No caso, a Terra, né? A Terra que é uma esfera, mas de qualquer forma é essa circunferência que nos importa, né? A circunferência que é algo plano, né? É assim que ele vai dar a volta, tá certo? Então, se a gente tem o raio que sai do centro da Terra até a ponta, né, ali da circunferência, até a superfície da Terra, a gente tendo esse raio, a gente coloca nessa formulinha e consegue calcular toda essa circunferência. Então vamos lá. 2 vezes π vezes r, 2 pirralho. Então 2 vezes π, o π ele facilitou, deu como 3, então fica 2 vezes 3, 6. E vezes o raio da Terra, que é 6.400. Então a gente tem que fazer 6.400 vezes 6, que dá 38.400 quilômetros. Essa é a circunferência da Terra, que é onde o som vai dar a volta na Terra. Então a gente calculou o que aí? O ΔS, o espaço percorrido pela onda sonora. Nós já temos a velocidade. Então nós temos a velocidade que é 1.200 km por hora. Então a gente coloca na formulinha lá, aquela fórmula primeira que a gente aprende em física, que é V é igual a ΔS sobre ΔT, ou seja, a velocidade é igual ao espaço percorrido no tempo, o espaço dividido pelo tempo. Nós temos a velocidade de um lado da equação, que é 1.200, do outro lado nós temos o ΔS, que a gente acabou de calcular, que é 38.400 quilômetros, e aí a gente vai calcular o ΔT, que ele está
do lado direito da equação, só que ele está dividindo, né? Ele está lá embaixo na equação. Então a gente precisa isolar o ΔT. Como que a gente faz isso? A gente troca, a gente passa ele está dividindo, ele passa multiplicando para o outro lado da equação, e o número que é a velocidade que está do lado esquerdo da equação, ela vai para o lado direito da equação, só que como ela está ali multiplicando, ela vai dividindo, ou seja, só a gente trocar um pelo outro. Então a gente tem aí que o ΔT é igual ao ΔS dividido pela velocidade. O ΔS é 38.400 dividido pela velocidade, que é 1.200. E aí a gente faz essa continha aí, que dá exatamente 32 horas, que é a resposta letra B, tá certo? 32 horas aí facilitou pra gente, porque também ele deixou tudo na unidade de medida de hora, né? Quilômetro por hora. Então facilitou, a gente encontrou o tempo em horas.